Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem e animados para mais uma aula de língua portuguesa. Porém, hoje nós teremos uma aula diferenciada, que será uma aula revisão. Hoje à tarde, vocês realizaram a prova de língua portuguesa e antes disso, para que vocês possam estar relembrando os assuntos que vocês estudaram, vamos fazer uma breve revisão, uma breve recapitulação sobre alguns assuntos que vocês estudaram nesta segunda unidade, tá certo? Eu tenho certeza que vocês já estudaram, já leram os resumos, né, que são enviados para vocês, mas agora vamos lá relembrar alguns assuntos. Vejam aí na telinha que aparece para vocês o primeiro deles, né, um dos assuntos que nós estudamos, que foi um texto jornalístico, a notícia, né? Inclusive também tem ali, no slide, coesão textual, que é a importância de utilizarmos nos textos os chamados conectivos, utilizarmos também palavras sinônimas, para que possamos evitar redundâncias, repetições em nosso texto. É muito importante que exista essa coesão textual, né, pessoal? Então, vamos relembrar um pouquinho mais sobre a notícia? Então, vejam aí. A notícia, como nós vimos, é considerado um texto jornalístico. E qual o objetivo, pessoal? Para que servem, então, essas notícias que tanto fazem parte do nosso dia a dia? Então, vejam aí que a notícia, ela tem como principal objetivo informar a população, informar a você como leitor, você como ouvinte, sobre os fatos, acontecimentos, não é? Tudo aquilo que acontece à nossa volta. Então, esse é o objetivo desse gênero textual das notícias, tá certo? Lembrando que nós podemos encontrar a notícia em vários veículos de comunicação. Se você liga a sua televisão em casa, o rádio, ou até mesmo quando você está navegando na internet, nós conseguimos encontrar aí jornais digitais em vários sites, né? Nós também temos até mesmo revistas que trazem as notícias, tá certo, pessoal? Em vários meios de comunicação. Vejam aí algumas das principais características das notícias, que são textos informativos, são relativamente curtos, né? Então está aí uma das diferenças entre a notícia e a reportagem, né? Porque a reportagem vai trazer um texto mais extenso, aprofundado, e a notícia não, né? Um textinho curto, bem objetivo. A notícia relata fatos reais, atuais, cotidianos, né, que estão presentes no nosso dia a dia. Apesar de trazer uma linguagem formal, né, bem baseada nas regras gramaticais, como nós aprendemos em aulas passadas, a notícia, ela busca trazer essa questão da clareza e sempre é objetiva naquilo que quer transmitir aos leitores. São textos que buscam descrever e narrar os acontecimentos, é escrito em terceira pessoa e por isso é um texto impessoal, né? Vocês estão lembrados que a impessoalidade é quando o autor, aquele que escreve a notícia, ele não expõe o ponto de vista dele, né? Mesmo que ele tenha. Então, por isso, a notícia é um texto impessoal. Também nós não observamos a presença dos adjetivos, né? Que buscam trazer qualidades e características e que não há opinião, né? Como nós vimos, do autor, tá certo? Vejam aí um exemplo de notícia para vocês relembrarem aí. Então, nós temos aí
o título principal da notícia, que nós também chamamos de manchete, está em destaque, ó. Vejam que está em negrito, com letras maiores, que chamam mais a atenção, né? Que diz assim, ó: brasileiro gasta em média R$ 200 por mês com animal de estimação. Então veja aí um fato bastante atual, né, presente no nosso cotidiano. E logo abaixo nós conseguimos perceber um título menorzinho. Este é classificado como título auxiliar, né, que diz, ó: pesquisa mostra ainda que 53% dos lares são habitados ao menos por um pet, né? Então vejam aí que esse título auxiliar, ele traz mais informações sobre essa notícia, tá certo? Ainda nós conseguimos observar ao lado direito, né, da imagem do pet, vários parágrafos, né, que estão aí compondo todo o texto. Lembrando, pessoal, que o primeiro parágrafo do texto é classificado como lead e vai responder a algumas perguntas muito importantes, como o que, onde, quando, por que isso aconteceu e outras perguntinhas também, tá certo? Então, está aí um exemplo de uma notícia. Outro texto, ainda jornalístico, que nós estudamos foi a entrevista. Eis aqui um tipo textual, um gênero textual bastante interessante que nós utilizamos, inclusive, quando estamos conhecendo alguém, fazendo perguntas e ouvindo as respostas, né? Então, nós temos aí a entrevista. Diz o seguinte, ó, acompanhe no slide. A entrevista, que também é um texto jornalístico, é classificado como um diálogo entre duas ou até mesmo mais pessoas. Então, na entrevista, nós temos a presença do entrevistador, que pode ser um ou mais, e também do entrevistado ou os entrevistados, tá certo? E para que servem, então, essas entrevistas que nós encontramos com tanta facilidade em vários meios de comunicação? O principal objetivo, pessoal, das entrevistas é extrair declarações, afirmações e também informações a mais sobre um determinado assunto, né, da vida do entrevistado, seja sua vida pessoal, seja sua vida profissional, né, como nós vimos em aulas passadas, o lançamento de algum CD, um álbum novo, né, então faz parte também da vida do entrevistado, tá certo? Assim como a notícia, nós conseguimos encontrar as entrevistas em vários veículos de comunicação, né? Como também TV, rádio, internet, né? Jornais, revistas, tá certo? Vamos relembrar agora algumas características desse gênero, tá certo? Então, lembrando que a entrevista, ela passa pelo processo da oralidade, tá certo? Que é quando o entrevistado e o entrevistador, eles se juntam, se reúnem, então, e passam por esse processo da oralidade para depois passar todo o assunto ali que foi conversado, dialogado, para a modalidade escrita e assim estar publicando aquela matéria, aquele assunto. Outro aspecto muito importante é o discurso direto, né? Vocês estão lembrados o que é o discurso direto? Essa informação é muito importante, né? O discurso direto é quando há a reprodução integral da fala de um personagem, né, de uma pessoa, tá certo? Outra característica, pessoal, é que nas entrevistas nós observamos a presença de muitos sinais de pontuação, né? E o objetivo desses sinais no texto é para detalhar os aspectos do entrevistado da melhor forma possível, tá certo?
Vejam aí um exemplo de uma entrevista, né? Com certeza vocês conhecem esta pessoa que é a Maísa. Olhem só o título que diz o seguinte: Maísa, quero continuar trabalhando porque quero fazer a diferença no mundo. Então nós temos aí o título e vejam que logo percebemos a presença de um discurso direto que está entre aspas, né? Relatando aí, trazendo a fala de forma integral da Maísa, né? Da mesma forma como ela pronunciou, né? Escrita na primeira pessoa, certo? Então, logo abaixo nós temos aí o segundo título, que vai trazer mais informações sobre o assunto. Vejam que é composto aí também pela imagem, certo? Da Maísa. E logo abaixo, pessoal, percebam que sempre vai haver um textinho, né? Um texto curto, que é um resumo. Nesse resumo, né, o objetivo dele é trazer informações sobre a vida pessoal ou profissional do entrevistado. Nesse caso, da Maísa, sobre a vida aí profissional dela, tá certo, pessoal? E do lado direito da telinha, nós temos as perguntas e as respostas, que seguem o modelo, né, do roteiro da entrevista, tá certo, pessoal? Outro assunto que nós estudamos, e não faz muito tempo, foram os verbos, tá certo? Vamos revisar, então, o que são esses verbos? Vejam aí que aparece para vocês, né, na telinha, a definição dos verbos, né? Como vocês puderam ver, há várias classes de palavras, né? E cada uma delas segue uma denominação. Uma delas são os verbos, né? Que são aquelas palavrinhas que podem estar variando de número, pessoa, né? Modo, tempo verbal, e por isso nós afirmamos que elas são palavras flexíveis, que podem mudar, variar do feminino para o masculino, do plural para o singular, tá certo? E elas podem estarem aí indicando, né, estado, pode indicar ações, processos, até mesmo manifestações de fenômenos da natureza, tá certo? Vamos agora verificar os modos verbais, tá certo? Vamos relembrar. Então, nós temos aí 3 modos verbais, né? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Eles estarão presentes também nos tempos verbais, tá certo? Então, aí, ó, o modo indicativo é quando o emissor apresenta o fato como certo, como real. Exemplo: eu viajo esta noite sem falta. Então, vejam, pessoal, que o verbo em destaque, viajo, ele expressa essa questão de certeza, de algo real, que realmente virá a acontecer. Nesse caso aí, ele, sem dúvidas, estará fazendo essa viagem, tá certo? Já o modo subjuntivo, ele apresenta um fato, mas sendo como um duvidoso, incerto, diferente do modo indicativo, né? Exemplo: talvez eu viaje esta noite. Então, veja aí que o verbo viaje e também o talvez ajuda a expressar essa questão de uma hipótese, né? Pode ser que essa pessoa esteja viajando, ou pode ser que aconteça algo, ela mude de ideia. Por isso é o modo subjuntivo, né? Vejam que não há uma certeza, algo fixo que realmente tenha o objetivo de se cumprir, tá certo? E o modo imperativo, né? Quando o emissor apresenta o fato como uma ordem, pedido ou até mesmo um conselho, tá certo? Exemplo: fique aqui. Então, nós temos aí o verbo fique, que expressa uma ordem, tá certo? O segundo exemplo:
não entre na sala. Então, veja aí que já está expressando um pedido, tá certo, pessoal? Então, nós temos aí os modos verbais indicativo, subjuntivo e o imperativo, tá certo? Vamos agora relembrar os tempos verbais. Então, vejam que eu trouxe para cada tempo verbal, eu trouxe para vocês uma frase, um exemplo, tá certo? Que tem relação com a prova, a avaliação que vocês irão fazer hoje. Então, vejam aí o primeiro exemplo. Estou assistindo a aula de revisão. Então, vejam que o verbo em destaque, estou, está aí representando o tempo presente, o agora, né? O momento atual da fala, onde vocês realmente estão todos ligadinhos, assistindo agora, em tempo real, a aula revisão. Segundo exemplo, não assisti a aula revisão de educação ambiental. Então, vejam que agora o verbo assistir está representando o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, lembrando que é uma ação que ocorreu lá no passado e que foi concluída lá no passado mesmo, né? Então, nesse caso aí, esse estudante ele não assistiu essa aula, ele acabou perdendo, certo? Pretérito perfeito. Próximo exemplo. Eu estudava gramática e literatura. Então, nós temos aí o verbo estudava, que está representando o pretérito imperfeito, né? Que aí também está expressando uma ação passada, porém que indica que não foi concluída totalmente no passado, né? Que ainda dá a entender essa noção de continuidade. Geralmente, a dica que eu deixei aqui para que vocês possam estar identificando os verbos no pretérito imperfeito e no mais que perfeito, é observar a terminação verbal. Veja aí, os verbos que terminam com vá, ia, nha, como tinha, e era, representam esse tempo verbal, tá certo? Como estudava, tem terminação vá, certo, pessoal? Próximo exemplo. Quando acessei o canal, a professora já explicara a matéria. Então, vejam aí alguém chegando atrasado na aula de língua portuguesa. Então, esse é um exemplo de pretérito mais que perfeito, quando uma ação no passado acontece, porém acontece anterior a outra ação também passada, né? Vejam aí que quando essa pessoa, antes dela chegar no canal, também no passado, eu já estava explicando a matéria, né? Uma ação passada também, portanto, pretérito mais que perfeito. Geralmente, os verbos nesse tempo, eles têm terminação em ra, certo? Como explicará. Próximo exemplo. Amanhã farei outra prova. É verdade, pessoal. Amanhã vocês terão aí uma outra avaliação para ser realizada. O verbo em destaque, farei, está aí indicando o futuro do presente, que é o que nós planejamos hoje para realizarmos amanhã. Então, vejam que aí esse estudante está relatando que amanhã estará fazendo, né, farei, uma outra prova. Geralmente, os verbos nesse tempo verbal têm terminação em rei. Eu responderia a prova agora, se não estivesse doente. Então, nós temos aí o verbo em destaque, responderia, que representa o futuro do pretérito. Esse tempo verbal também indica algo futuro. Porém, nesse caso do futuro do pretérito, é uma ação que, para poder acontecer, ela precisa, né, passar por uma certa situação, uma certa permissão. Nesse caso aqui, ó,
uma certa condição, aliás, pessoal. Ela precisa passar por uma condição para que aconteça, né? Nesse caso, quando ele disse, eu responderia a prova se não estivesse doente. Então, vejam aí que para acontecer, né, essa ação, precisaria, então, passar por essa certa condição, tá certo? Então, vamos lá para o próximo e último assunto da nossa aula revisão, que são as expressões modalizadoras, né? Um assunto recente. Vocês estão lembrados o que são essas expressões, essas palavrinhas? Vamos relembrar juntos? Então, vejam aí. As expressões modalizadoras são aquelas que funcionam como indicadores. E o que é que elas irão indicar no nosso discurso ou na nossa escrita? Estarão indicando nossas intenções, nossos sentimentos e também as nossas atitudes, tá certo? Vamos relembrar alguns exemplos. Então, vejam aí. O primeiro deles, sem dúvida, hoje faremos prova de língua portuguesa. Então, vejam aí que o nosso modalizador está em destaque, sem dúvida, e que ele está expressando certeza, né? Ele não há nenhuma dúvida de que essa prova realmente não venha aí a acontecer, certo? Então, expressa certeza. Segundo exemplo, provavelmente haverá prova de língua portuguesa. Vejam que nesse caso agora, né, esse estudante, ele não tem total convicção de que a prova realmente venha a acontecer, porque ele disse provavelmente. Então, essa expressão modalizadora está expressando uma probabilidade, uma possibilidade. O próximo exemplo. É preciso que todas as questões sejam respondidas. Então, esse modalizador preciso indica uma necessidade. É possível que eu descanse hoje. Então, vejam aí que o possível está indicando também uma possibilidade. Os estudantes devem assinalar apenas uma alternativa, né? Então, vejam que o modalizador deve, né, um modalizador deôntico que nós estudamos, que vai estar indicando aí uma obrigação, não é verdade? Que é algo que deve ser feito, né? Próximo exemplo. Não é permitido fazer a prova em dupla. Então, o modalizador não é permitido indica uma proibição, algo que não deve acontecer. Sugerem-se que assistam a aula de revisão, né? Então, esse modalizador sugerem-se está indicando uma permissão, algo que pode sim ser feito, está assistindo aí essa aula revisiva antes da prova. Talvez haja prova hoje, expressando uma dúvida, né? Então, vejam aí que nós temos todos os modalizadores, né? Os que expressam certeza, os que expressam uma necessidade, uma obrigação, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, tenham relembrado todos os assuntos que foram colocados aqui para vocês. Eu desejo uma ótima prova, que vocês com certeza, né, estarão aí se saindo muito bem nesta avaliação da segunda unidade. Deixo aqui o meu abraço e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!